Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos dar uma continuidade, então, a esse estudo de hardware dos nossos CLPs, né? Para isso, a gente vai focar hoje em cima do assunto blocos básicos, né? Só para a gente dar uma recordada e não perder a linha de raciocínio, então, os nossos blocos básicos, aqueles que nós vimos na nossa última aula, são esses daqui, né? O bloco das entradas, o bloco das saídas, o bloco das lógica de controle. Esse nome é novo para nós ainda, mas está aqui, é o bloco que reúne a CPU e a memória do CLP, né? Além disso, a fonte de alimentação e o terminal de programação. Então, esses são os nossos chamados blocos básicos do CLP. Tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um deles para a gente poder ter um conhecimento melhor. Tá? Então, vamos começar pelas entradas, né? O bloco básico das entradas. Então, nós não podemos esquecer que, então, as entradas elas são responsáveis por receber todas as informações do meu processo, do meu equipamento, da minha máquina. No caso aqui, a gente chama isso de meio ambiente, né? Então, meio ambiente para nós são as minhas máquinas, os meus processos e os meus equipamentos de uma forma geral. Então, vamos dar uma olhadinha o que significa esse bloco básico das entradas, né? Em linhas gerais, se a gente for olhar sob o ponto de vista elétrico, nós podemos dizer que eles, os blocos básicos das entradas, possibilitam a conexão elétrica entre os dispositivos que estão ligados no campo, né? Ou seja, todos os dispositivos que estão lá interligados no campo, ou seja, as minhas botoeiras, os meus sensores, todos os meus dispositivos do campo, então eles fazem essa conexão elétrica entre esses dispositivos e o processo interno do CLP, né? Nós vamos falar um pouco mais lá na frente sobre esse processo interno. Então, em linhas gerais, de uma forma mais simplificada, nós podemos dizer que os blocos das entradas são o elo de ligação entre o nosso CLP e aquilo que acontece lá no meio ambiente. Tá? Então, esse elo de ligação acaba sendo representado pelas entradas. Né? Então, através das entradas, o CLP toma conhecimento de tudo o que está ocorrendo aqui do lado de fora. Tudo o que está acontecendo no meu sistema, tudo o que está acontecendo na minha máquina, no meu equipamento em si. Tá? Então, essa é a definição mais geral, mais genérica do bloco básico das entradas. Como vocês já devem estar percebendo, né? Eu estou trabalhando com sinais aqui, sinais que chegam ao CLP, sinais que chegam ao bloco das entradas. Esses sinais eles podem se apresentar de duas formas. Quais são as formas? Já sei que muitos de vocês já sabem disso. Eles podem ser sinais digitais ou sinais analógicos, né? Sinais digitais ou sinais analógicos. Então vamos dar uma olhadinha como é que é o bloco das entradas de sinais digitais, né? Então vamos lá. Para a gente falar um pouquinho, basta a gente dar uma relembrada o que é um sinal digital, né? Um sinal digital sempre ele se apresenta para a gente de duas formas. Ou ele está ativado, né? Ou ele está desativado. Ou ele está num nível lógico alto, ou seja, um nível lógico 1, ou ele está num nível lógico baixo, ou seja, nível lógico 0. Então, em linhas gerais, o que é o bloco básico das entradas digitais? Nada mais é do que um bloco, ou um módulo, ou até um cartão eletrônico, aqui depende
do fabricante do seu CLP, a nomenclatura pode ser qualquer uma dessas daqui, né? Bloco, módulo ou cartão, adequado para receber sinais digitais. Os sinais digitais também são chamados de sinais binários, né? Sinais binários apresentam só 2 bits de informação, sinais binários, também chamados de sinais discretos. Muita gente denomina esses sinais, essas entradas digitais, como sinais discretos. Tá? Então, dessa forma, a gente pode dizer claramente que recebem 2 estados lógicos distintos. Né? Esse bloco básico das entradas, eles estão lá para receber 2 estados lógicos distintos. Ou o meu sinal está ativado, isto é, está num nível lógico alto, né? Num nível lógico 1, né? Se a gente for falar em termos de níveis lógicos lá da nossa área de eletrônica, né? Ou então ele está desativado. Desativado significa nível lógico 0, né? Nível lógico baixo. Vamos dar alguns exemplos, né, do que nós poderíamos conectar nas nossas entradas digitais. Então, por exemplo, eu poderia ter aí um contato, ele pode ser ou normal aberto ou normal fechado, de um relé, né? Um relé auxiliar qualquer, aquele elemento, aquele dispositivo que a gente conhece bastante bem, né? Um relé auxiliar qualquer, um contator, né? Um contato aberto ou fechado de um contator ou de um relé auxiliar, ou também um contato normal aberto ou normal fechado de um termostato, né? Uma chave de temperatura, né? Não podemos esquecer que um termostato nada mais é do que uma chave de temperatura. Tá? Então eu poderia estar usando qualquer elemento desse tipo como uma conexão da minha entrada digital do meu CLP. Além disso, eu posso ter, falando um pouquinho da área de comando e controle, né? Um contato normal aberto ou normal fechado de uma botoeira, por exemplo. Né? Uma botoeira para ligar, uma botoeira para desligar algum equipamento, uma botoeira de emergência, por exemplo, né? Uma botoeira em que, se eu estiver em campo e visualizar qualquer tipo de problema, eu vou lá e aciono a minha botoeira de emergência. Essa botoeira de emergência, ela normalmente é utilizada como um contato normal fechado. E esse contato normal fechado, ele vai estar ligado aonde? No meu CLP? Numa entrada digital. Mais especificamente, no bloco básico, referindo-se a uma entrada digital. Né? Tem aqui um exemplo de uma figura para deixar a coisa mais visível para todo mundo. Está aqui o nosso CLP, na figura aqui foi escrito em inglês, não tem problema nenhum, né? Que é o PLC ou CLP, e uma botoeira. Né? Uma botoeira acionando ou para ser acionada e mandar essa informação para uma entrada do CLP. Nesse exemplo, a gente está vendo aqui que o nosso CLP, as suas entradas são alimentadas em 24 volts em corrente contínua. Tá? Então, a hora que eu ativar essa botoeira, né? A hora que eu ativar essa botoeira, o que vai acontecer? O CLP vai receber um sinal de nível lógico alto, ou seja, um nível lógico de 24 volts. Do jeito que está aqui, mostrando na figura, a botoeira está normal aberta, ou seja, ela está desativada, o CLP está recebendo um sinal nível lógico baixo, nível lógico 0. Né? Então essas são as minhas entradas digitais. Vamos falar um pouquinho também das nossas entradas analógicas, né? Entradas analógicas. Para isso também é bom a gente dar uma recordada do que é um sinal analógico, né? Um sinal analógico, a gente tem aqui uma representação gráfica, né? Para facilitar o entendimento. O sinal analógico nada mais é do que um sinal que
varia continuamente, né? Ele tem uma variação contínua ao longo do tempo dentro de limites, ou seja, dentro de um limite inferior e de um limite superior. Todo sinal que varia continuamente dentro de limites como esse aqui, né, por exemplo, ele é um sinal analógico. Se ele é um sinal analógico e ele vai ser utilizado para fazer o controle da minha máquina, para fazer a automação da minha máquina, então esse sinal ele vai ter que ser conectado corretamente numa entrada analógica, né? Numa entrada analógica do meu CLP, num bloco básico das entradas analógicas. Tá? Então, falando um pouquinho mais sobre o conceito de entradas analógicas referindo-se aos blocos básicos, então está aí, ó, um bloco, um módulo ou cartão eletrônico, né? Da mesma forma que a gente definiu agora há pouco lá para as entradas digitais, o fabricante pode utilizar qualquer um desses nomes. Então, é um bloco, um módulo ou um cartão adequado para receber sinais analógicos, né? Já sabemos o que é um sinal analógico, ou seja, um sinal que informa continuamente o estado de uma variável, né? Tal variável pode assumir no decorrer do tempo qualquer valor entre dois limites determinados, dois limites especificados, né? Específicos e especificados. Por exemplo, a milivoltagem, ou seja, a diferença de potencial em um termopar proporcional à temperatura de um forno. Bom, o termopar nada mais é do que o elemento de medição de temperatura mais importante na área industrial. E, como vocês devem lembrar lá do segundo módulo, ou do módulo que cuidou da parte de sensores, o termopar, ele faz isso, ele faz a medição de temperatura e informa um valor proporcional em milivoltagem, né? Então, a diferença de temperatura é proporcional a uma milivoltagem. Então, dessa forma, eu fico sabendo qual é a temperatura. Então, se eu for utilizar um termopar no meu processo, na minha máquina, para fazer a automação da mesma, esse termopar vai ser ligado numa entrada analógica. Tá? Que mais? O sinal de corrente, um sinal de corrente que normalmente na área industrial ele tem uma variação. Nós não falamos aqui de valores limites, né, inferior e superior. Então, um sinal de corrente normalmente tem um limite de 4 a 20 miliamperes, ou seja, o mínimo de 4, o máximo de 20. Então, um sinal de corrente com essa variação, vindo de um transmissor de vazão, né, um transmissor de fluxo, ou também conhecido como transmissor de vazão, instalado numa tubulação. Tenho lá uma tubulação onde eu quero saber qual é a vazão daquele fluido, né? Então, se eu quero saber a vazão daquele fluido, nada melhor do que eu instalar um transmissor de vazão, e esse transmissor de vazão vai passar para mim essa informação da vazão através da variação de um sinal de corrente. É um sinal proporcional de corrente. Proporcionar a quem? A vazão. Então ele vai passar para mim um sinal que vai variar desde um mínimo de 4 miliamperes até um máximo de 20 miliamperes. Né? Se eu for utilizar esse transmissor dentro do meu processo de automação, mais uma vez, esse transmissor vai ter que ser conectado, vai ter que ser ligado em uma entrada analógica, né? Em um bloco básico referido às minhas entradas analógicas. Né? Muito bom. Continuando, né? Vamos agora ao bloco que a gente se referiu lá atrás, que é o bloco chamado de lógica de controle, né? Lógica de controle. Então, como a gente viu, não custa nada a gente falar de novo, né, e fixar esse conceito.
O bloco lógica de controle, ele é composto de 2 blocos. Quais são os blocos? O primeiro deles, a minha CPU, né? A minha unidade central de processamento. Então, um dos blocos que compõe o bloco lógica de controle é a minha CPU e o outro, a memória, né? Ou melhor dizendo, já vamos falar no plural, as memórias, né? Nós vamos ver numa aula futura que o CLP tem algumas memórias. Então, isso normalmente a gente se refere no plural, tá? Mas é um assunto que a gente vai focar um pouquinho mais lá para frente. Mas então, esse bloco lógica de controle, que é composto por esses 2 blocos, o que ele faz basicamente? Então, é o bloco que analisa, processa e toma uma decisão, ou seja, ele decide, né? Ele analisa, ele processa e decide. Analisa o que, pessoal? Acho que vocês já devem estar pensando, já devem ter chegado em alguma conclusão. Analisa o que? Analisa as informações que ele recebe. Ele recebe de quem? Ele recebe das entradas, né? Então, ele faz uma análise de todas as informações que estão chegando nas entradas. A partir dessa análise, ele faz aquilo que a gente chama de processamento, ou seja, análise e comparação dessas informações. Além de comparação, ele também tem uma ação, uma atividade a ser feita. E essa atividade a ser feita, ela vai ser determinada por quem? Pelo programa que você elaborou. E esse programa que você elaborou faz parte do processamento. Aonde ele está? Ele está exatamente gravado numa das memórias do CLP. Tá? Então, baseado nessa análise, nesse processamento, ele toma uma decisão. Que tipo de decisão? Vou ligar algum equipamento, vou acionar um alarme, vou abrir uma válvula, vou acionar uma sirene, na realidade também seria um alarme, né? Uma sirene, uma buzina, uma sinalização qualquer, né? Então, é nesse bloco que é feita essa parte que a gente considera importantíssima das atividades de um CLP, ou seja, as atividades de análise, processamento e tomada de decisão. Podemos dizer, então, para generalizar e deixar a coisa mais formalizada, tendo como base um programa, ou seja, um programa que nada mais é do que um conjunto de instruções, né? Um conjunto de instruções armazenado em sua memória. Neste bloco, no bloco lógica de controle, as variáveis são analisadas, comparadas e processadas. E de acordo com esse programa, com esse conjunto de instruções, são tomadas decisões para quê? Para que as atuações ocorram lá no meu meio ambiente, lá no meu equipamento, lá na minha máquina ou lá no meu sistema industrial. Essas atuações já dá para perceber claramente que elas são consequência das decisões tomadas no bloco lógica de controle. Bom, as variáveis, de uma forma geral, analisadas pela lógica de controle, elas podem ser as entradas, conforme eu sinalizei um pouco acima aqui, ou então também chamadas as variáveis internas. Como assim variáveis internas? Ora, nós vamos ver mais lá para frente que o CLP, além das entradas que você pode receber lá do seu processo, da sua máquina, do seu sistema, ele também tem condições de trabalhar com aquilo que se chama de variáveis internas. Essas variáveis internas, elas estão aqui representadas, por exemplo, por temporizadores, por contadores, né? Isto é, o meu CLP ele tem condições de fazer
temporizações, e essas temporizações, os valores dessas temporizações, as bases dessas temporizações, assim como os valores dessas contagens, as bases dessas contagens são consideradas, no caso do CLP, como variáveis internas. Então, a hora que eu estou processando todas as informações, a hora que eu estou analisando, a hora que eu estou comparando, eu posso ter necessidade de ter algumas temporizações sendo realizadas, algumas contagens sendo realizadas. Então é por isso que a gente costuma definir que essas variáveis que o CLP analisa, elas tanto podem se referir às entradas, né, às entradas propriamente ditas, entradas essas digitais ou analógicas, mas também elas podem estar se referindo a essas variáveis internas, essas variáveis como, por exemplo, os temporizadores e os contadores que eu possa necessitar utilizar numa automação da minha máquina, do meu equipamento, do meu sistema. Tá? Então, resumindo um pouco o nosso slide aqui, que ficou um pouco comprido, né? Ficou um pouco grande a nossa explicação, a lógica de controle, então, ela leva em conta o quê? Ela leva em conta que eu tenho um bloco básico chamado de CPU, Unidade Central de Processamento, responsável por o quê? Por executar as funções, mas tenho também as memórias, né? As memórias de programação, as memórias de dados, as memórias de usuário e assim por diante, que são memórias de programa de uma forma geral, que tem como função o quê? Armazenar comandos. Então, executar funções e armazenar comandos, basicamente é a função do bloco lógica de controle. Né? Não esquecendo que para fazer tudo isso, ele precisa analisar, processar e tomar decisões. Tá? Muito bem, eu vou dar uma paradinha aqui, para não ficar com um vídeo muito longo. A gente volta logo em seguida com uma continuação do vídeo para que a gente possa dar continuidade no assunto. Ok? Obrigado por enquanto.